Eu começo a palestra falando um pouquinho daquilo que eu ouço muito nos corredores do hospital, dos lugares em que eu trabalho, sobre, afinal de contas, doutor, o que é um mastologista? O que faz um mastologista? Pasmem vocês, existe um médico especializado só na saúde da mama, que trabalha com doenças da mama. Ah, então o senhor atende só câncer de mama? Não. Eu vou mostrar um pouco para vocês que a mama não tem só câncer. Nós temos outras doenças também. E não é só, vocês vão ver ao longo da palestra, que não são só as mulheres que precisam do mastologista. Estranho, né? Mas não são só as mulheres. Então, o mastologista é o profissional médico que cuida da saúde das mamas, das afecções das mamas. Muito bom. Começo com um tema polêmico aqui. Pergunto para vocês: todo caroço que aparece nas mamas é câncer? Pois é. Toda vez que se fala em caroço, em nódulo na mama, todo mundo, principalmente as mulheres, já pensam: estou com câncer. Quando a mulher está tomando banho e ela se toca durante o banho e percebe um caroço, um nódulo, a primeira coisa que vem à cabeça é exatamente isso: estou com câncer e tudo acabou. Não é bem assim. A primeira imagem que eu coloco ali é do que nós chamamos de cisto mamário. Algo muito comum nas mulheres, que aparece nas mamografias, mundo afora. Cisto mamário nada mais é do que, numa linguagem bem simples, uma bolinha de água que a mulher palpa, pode palpar durante o banho, pode palpar no seu toque de suas mamas, o homem também. E nada mais é do que uma bolinha que tem líquido dentro. Tá? Então a gente começa a perceber que nem tudo na mama é câncer. A segunda afecção que eu coloco é o que nós chamamos de fibroadenoma. É a figura do meio ali representada. E o fibroadenoma é o terror das mães. Muito comum as mães levarem as suas filhas no posto de saúde ou para o consultório do mastologista ou do ginecologista. Por quê? O fibroadenoma é um nódulo que acomete principalmente, como se diz no Rio Grande do Sul, as gurias. Se inicia por volta dos 14, 15 anos, até mais ou menos por volta dos seus 25 anos, é comum de nós encontrarmos. Fibroadenoma é um nódulo benigno, e benigno ele continua. Tá? A terceira afecção que eu mostrei ali, mais a título de curiosidade, é a inflamação das mamas, que nós chamamos de mastite. Mastite é uma inflamação, a mama fica vermelha, às vezes pode evoluir para um abscesso e ter pulso, adquirida por bactérias da pele, às vezes por trauma. Às vezes fica uma condição feia, as mulheres que já tiveram, é um tratamento mais longo. Entretanto, manifestado às vezes por forma de nódulo também, mas não é câncer. E aí vocês começam a se perguntar: bom, então eu não tenho que procurar um médico? Calma, não é bem por aí. Já de antemão eu já oriento e já falo: qualquer coisa que aparecer na mama, seja de um homem ou de uma mulher, precisa sim procurar um médico. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o raciocínio que um médico faz para nós chegarmos até o diagnóstico do câncer de mama. Talvez muitos aqui não tenham tido contato com esse raciocínio.
De forma breve eu vou colocar. Esses 4 sinais que eu destaco são sinais fundamentais. Embora esteja pequeno na nossa projeção, eu vou citar um pouquinho cada um deles. O primeiro sinal que eu coloco é a retração do mamilo. Pode acontecer nos homens, pode acontecer nas mulheres. Se alguém aqui tem um caso desse na família ou em si, já peço, procurem o posto de saúde, é a nossa porta de entrada. A inversão mamilar acontece porque o tumor ou a lesão acaba crescendo e puxando esse mamilo para dentro do corpo. Quem infelizmente já teve câncer de mama, talvez tenha se deparado com esse sinal no seu corpo. O segundo achado é o que eu já comentei um pouquinho, que é o nódulo. O nódulo na mama, que todo mundo está habituado e acostumado a ouvir. O terceiro sinal que eu coloquei ali é a saída de líquido. Saída de líquido nas mamas nem sempre é normal, principalmente quando é aquele líquido que a gente diz de água de rocha, que é um líquido transparente, ou quando sai sangue das mamas. Entretanto, qualquer saída de líquido que tem as mamas, é necessário sim que a gente se passe por um profissional médico para que ele possa avaliar. E o último sinal que eu coloco, não ficou muito perceptível, é a mudança da pele. Um sinal que a gente chama de casca de laranja popularmente. Essa pele, a pele da mama fica enrugada. Ela muda a sua constituição por conta do edema provocado por alguns tumores. Então eu peço aqui que se alguém da plateia tenha algum destes sinais, que procure sim o médico, quanto antes, seja você homem ou seja você mulher. Percebam que eu estou batendo na tecla do homem a todo momento, como a secretária de saúde nos já adiantou o tema. O homem é esquecido nesse contexto. Coloco aqui alguns números, e os números não mentem. Tá? Câncer de mama, bem como a secretária lembrou, o câncer de mama é o que mais mata mulheres no país. Motivo do qual eu estou aqui, entre outros, para sempre lembrar. Cerca de 73 mil a 74 mil novos casos de câncer de mama no país. Nós estamos em novembro. Muito provavelmente aquele número já foi batido. Nós provavelmente já chegamos àquele número, se não foi superado. A gente só vai saber, claro, no ano que vem, quando as estatísticas tiverem sido computadas por um todo. Então vocês percebam a importância que tem de vocês estarem aqui, de vocês se conscientizarem da importância que tem a prevenção do câncer. Estamos falando aqui de câncer de mama, mas o câncer de próstata também não é diferente. O câncer gástrico, o câncer de esôfago, os outros tumores. Uma coisa que tem chamado a atenção dos médicos é a idade cada vez mais precoce do câncer de mama. Semanas atrás eu atendi uma paciente no ambulatório do hospital que eu trabalho e ela tem 27 anos. Foi a paciente, até o momento, mais jovem que eu dei o diagnóstico de câncer. Muito comum, está chegando para nós, mulheres da faixa dos seus 30, 32,
33 anos com câncer de mama. Percebam a seriedade desse tema. Tá? O mapa que eu coloco é o mapa da mortalidade e o mapa da incidência do câncer de mama, principalmente a incidência, a alta incidência no sul e no sudeste do país, e em alguns estados do nordeste também, e com uma alta mortalidade. Talvez porque nos estados do sul e do sudeste a gente faça mais diagnóstico, talvez porque tenham ações como essa, de prevenção, de conversa com a população, de conscientização, é uma das explicações. Mas fato é que o câncer mata e está matando cada vez mais cedo. Cheguei aqui a um ponto que é crucial para essa palestra e importante, eu faço o link dela, desse tema, dessa parte, com o novembro. Tá? É muito estranho quando nós falamos de câncer de mama e de prevenção do câncer de mama, porque fica aparecendo para nós, profissionais da saúde, que o câncer de mama ele só acontece em outubro. É só em outubro que acontece o câncer de mama. Todo mundo só se lembra do câncer de mama em outubro. Chega novembro, a gente conseguiu erradicar o câncer, né? Só que não. Entre nós médicos, a gente costuma dizer, poxa vida, todo mês podia ser outubro rosa. Para que todo mês nós falássemos da prevenção do câncer. Só que quando chega em novembro, o câncer muda. O que começa a matar a população é próstata. O câncer de mama já não mata mais. De repente conseguiu-se uma epidemia de cura? Só que não. Tamanho essa a importância de se fazer essa palestra no dia de hoje, que é novembro. Novembro está aí e a gente continua falando de mama. Claro que a próstata é fundamental, é importante, mas a mama a gente não pode esquecer. Um dado curioso que a secretária adiantou, e é curiosidade, mas eu quando estava na universidade também me chamou muita atenção, e esse dado me marcou. Anos depois eu vim a me tornar mastologista e esse dado ainda me chama atenção, que é a história do câncer de mama no homem. Afinal de contas, ele existe? Ele existe. Cerca de 1% dos tumores de mama acometem os homens. E como ela bem lembrou, homem tem medo de médico. Eu também tenho. Eu sou médico, eu sou homem, eu também tenho, a minha noiva brinca, dá risada, mas o fato é que o homem não vai no médico. Quem nos leva no médico é a noiva, a esposa, a filha, a namorada. Nós não vamos. E isso tem uma consequência para nós, tanto da parte da mama, quanto da próstata, quanto das outras afecções. O nosso câncer é pior do que o delas, eu já adianto para vocês. Por quê? Porque a mulher procura o médico de forma precoce, e o médico só procura quando o tumor está avançado. É comum e normal quando o homem chega no médico e aquele câncer já tomou toda a próstata. E aí, pouco se tem a fazer. O mito da história do toque retal, que todos nós homens fugimos, mas é o que garante e o que salva a nossa vida. A mesma coisa, aquele nódulo que apareceu na nossa mama e que nós temos muita vergonha de dizer para nossa mulher, porque nós somos homens, a gente tem medo de dizer e vergonha de dizer que apareceu algo na nossa mama, como se isso fosse diminuir a nossa masculinidade. Então aqui eu fico contente porque essa palestra eu já dei em outros lugares e aqui é a palestra que eu tenho o maior número de homens me ouvindo. Gente, a gente precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar. O câncer de mama masculino, ele é geralmente mais agressivo porque a gente não procura o médico. E tem um outro detalhe fundamental que eu vou frisar. As mulheres fazem mamografia e os homens? Os homens não. A gente não tem uma mamografia
para que a gente possa fazer de forma anual. Nós não temos. Nossa mamografia é indicada para o homem quando nós já temos um nódulo de mama, diferente delas. Então, mais um motivo para que eu fale para aqueles que têm barba, como eu, que eu fiz hoje, qualquer coisa que aparecer, qualquer nódulo, qualquer alteração na mama, saída de líquido, saída de secreção, desconforto, dor, procure um profissional médico. Procure o posto de saúde, a equipe está aqui, para que o médico possa avaliar e ver a necessidade da solicitação de uma mamografia ou de um ultrassom de mama. Passemos. Esse slide eu coloquei, a secretária bem chamou a atenção. Esse slide, ele revoluciona a vida. E recentemente foi mudada a data da realização da mamografia pelo Ministério da Saúde. A mamografia é feita a partir de agora, pelos guidelines, pelas regras, a partir dos 40 anos de idade da mulher. Nós, da Sociedade Brasileira de Mastologia, às vezes nós fazemos um pouco mais breve. A gente tem um corte mais afinado, a gente começa a fazer a partir dos 35 anos. Mas foi uma vitória da Sociedade Brasileira de trazer a mamografia agora para os 40 anos. Se alguém aqui prestou bem atenção, eu falei que eu atendi pacientes com 32, 33 anos de idade. Estamos fazendo mamografia aos 40. Quer dizer, ainda falta muito a se modificar na saúde brasileira, mas isso já é uma grande vitória. A mamografia salva vidas, porque ela diagnostica, ela identifica lesões de forma precoce. E todo mundo sabe que o câncer, a gente não tem tempo. Quanto antes for diagnosticado, mais chance nós temos de cura. A mamografia identifica de uma forma chata, linguajar médico, ela identifica calcificações que só ela identifica. Nenhum outro exame. Doutor, mas eu não posso fazer um ultrassom de mama? Não. O ultrassom de mama não substitui a mamografia. Mas, doutor, aperta. É chato de fazer a mamografia. Mas eu garanto para vocês que vocês vão preferir uma mamografia do que um leito de UTI ou a gente chegar no ponto que não se possa mais fazer nada. Por mais desconfortável que às vezes possa ser uma mamografia, ela significa a continuidade da vida. Então, por favor, você mulher que fez 40 anos, parabéns. Você ganhou de presente uma mamografia. E eu oriento, por favor, passem no posto de saúde para que o médico possa te avaliar, possa te pedir, porque é aquilo que o sistema de saúde pode fazer por vocês, que é uma diferença entre a vida e a morte. Aquelas que já tiveram câncer de mama, essas falas têm um pouco mais de peso. Pois bem, eu coloquei esse slide aqui porque é um medo que as pacientes têm quando a gente precisa fazer uma biópsia de mama. Poxa vida, dói, como que funciona? Aquilo ali que vocês estão vendo é uma espécie de uma pistola e a gente faz um disparo. Claro, antes de fazer qualquer coisa, é feita uma anestesia local, na mama. A gente entra com aquela agulha, é dado um disparo aonde está o nódulo. E é essa pistola que vocês estão vendo aqui que faz o diagnóstico do câncer de mama. Porque ela retira material dos nódulos, isso é encaminhado para o laboratório, e através de uma análise feita dos tecidos, a gente consegue diagnosticar o câncer. A mamografia sugere lesões e nos auxilia na realização de uma biópsia, e a biópsia é que nos dá o resultado.
Pois bem, a secretária me adiantou a fala e através aqui da imagem eu ilustrei. Eu acho que foi muito bem colocado porque a gente aprende por repetição. Ela falou, eu falo e as imagens falam por si. Eu coloquei essa imagem dessa guria que está amamentando. Essa imagem saiu no jornal Gaúcho no dia do 20 de setembro. E enquanto todo mundo comemorava o 20 de setembro, e que para o povo gaúcho é tão importante a data, eu fui estudar, fui ver a história e vejo também a importância. O que mais me chamou a atenção não foi o 20 de setembro em si, mas foi de uma moça amamentando em cima de um cavalo, que é tão representativo. A amamentação é uma forma de prevenção do câncer de mama. Então, aquela mulher que amamenta não está fazendo um bem só para o seu bebê, mas para ela também. Então, já fica aqui o meu incentivo à amamentação das nossas crianças. Isso eu acho que é fundamental. Tá? Coloquei ali algo que é batido, que é o exercício físico. Vocês moram numa cidade do interior, com todas as possibilidades do exercício, de realização de exercício físico. Não percam essa oportunidade. Não são todos que têm a dádiva de morarem numa cidade que oferece a oportunidade da prática esportiva. Vão andar na praça, vão andar na rua, vão aproveitar o que a prefeitura oferece a vocês em termos de atividade física, vão praticar. A atividade física, ela é fundamental e ela é um meio de prevenção, não só do câncer de mama, como de uma série de tumores. Outra imagem que eu coloco ali é o cigarro, bem conhecido de vocês. O cigarro mata. E se tiver alguém aqui que já passou comigo, quanto paciente, sabe o quanto chato eu sou em relação a cigarro. O cigarro leva a vida de vocês. O cigarro mata devagar, mata aos poucos. E uma das piores mortes que tem é aquela causada pelo tabagismo. O paciente nos pede um copo d'água, morre sentindo sede. Para aqueles que tiveram a oportunidade de ver uma morte causada pelo cigarro, é o suficiente para nunca mais ou nunca chegarem perto de um maço de cigarro. Muito bom. Eu não sabia que eu teria a oportunidade de ter um padre comigo, a primeira vez. Também sou católico, não conhecia a oração e fico muito contente de nós termos começado essa palestra com as palavras dele. Essa imagem ilustra um pouco da necessidade que os pacientes têm. A primeira imagem mostra um abraço. Um abraço estranho, mas é o abraço de um homem com uma mulher. Para vocês pode ser uma imagem muito simples, mas para quem trabalha com câncer de mama, não é. O câncer de mama destrói não só a mulher, ele destrói a família, ele destrói casamento, ele destrói relacionamento. Quantas e quantas mulheres que não perderam seus casamentos por causa do câncer de mama. O homem abandona. O homem abandona a sua esposa por causa de uma doença. Portanto, aos homens que cá estão, eu peço, sejam homens. Não abandonem as suas esposas, principalmente no câncer, se ela tiver ou estiver com câncer de mama. Se ela nunca precisou de vocês, é nesse momento que ela vai
precisar. A outra imagem que eu mostro é de uma menina e sua mãe, provavelmente. A família é fundamental quando nós falamos de tratamento do câncer de mama. Aquela mulher que teve um câncer sabe a importância que tem o abraço de um filho, estar com sua família e ter o apoio dos teus. A terceira imagem é minha, né? Me representa a sensibilidade que o médico precisa ter para com o seu paciente quando está tratando um câncer. Em especial, o câncer de mama, que exige de nós médicos ainda mais sensibilidade. Se alguém aqui já teve a infeliz oportunidade de receber um diagnóstico de câncer de mama, sabe que o mundo, que o chão se abre e a única coisa que ela enxerga é a morte. E que cabe a nós médicos termos a sensibilidade para conversar com esta paciente naquele momento e passar para ela de uma forma a mais sensível possível esse diagnóstico e ter com esta paciente um carinho especial que ela merece. A última imagem, e talvez aquela que mais me toca, apesar de tudo, é a imagem da religião. Nós precisamos de Deus. Aqui é a figura representada pelo padre, que não me deixa mentir. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, e o padre, se eu estiver errado, me corrija. Não há nenhuma cruz que Deus coloque para nós que nós não possamos carregar. Cada um de vocês aqui dentro carrega uma cruz. Cada um aqui tem os seus motivos, os seus problemas, as suas dores. E eu peço a todos vocês, aqueles que já tiveram câncer, aqueles que estão passando por isso ou que têm suas famílias, tenham fé. A fé é a única coisa que nos garante vivos. Eu peço, tenham fé, acreditem em Deus, rezem, procurem. Se tem aquele que nunca entrou numa igreja, entre, vá rezar. Sem Deus, isso aqui não faz sentido nenhum. Estava agora conversando com o padre, cada um tem a sua missão no mundo. Eu tenho a minha quanto médico, cada um de vocês tem a sua missão. Nenhuma é mais importante do que a outra, a minha missão não é mais importante do que a de vocês, e nem menos. Para o homem lá em cima, todos nós somos iguais. O padre tem o sacerdócio dele, assim como eu tenho o meu, e vocês as missões de vocês. Não deixem de acreditar, porque quando eu passo um diagnóstico de câncer de mama para uma paciente, eu peço para ela, vá à missa, vá rezar, porque é comprovado, as pessoas que têm fé e que acreditam em Deus, elas têm uma sobrevivência maior. E a ciência não consegue explicar por quê. Os tratamentos dão certo. De repente, aquela droga que não fazia efeito começa a fazer. Aquela cirurgia deu certo. E essa paciente tem uma sobrevida maior e melhor. A ciência não explica. Isso eu deixo para o homem lá em cima. Quando eu conversar com ele, eu pergunto. Quando eu chegar lá. O Outubro Rosa está aqui, eu faço sempre uma menção. Essa foi a campanha do Outubro Rosa desse ano. Juntos somos mais fortes.
Eu deixo aqui o meu pedido, a minha gratidão a cada um de vocês que por algum motivo vieram aqui hoje. Cada um tem o seu motivo especial. Eu agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui e que puderam ouvir um pouco mais das minhas palavras e sobre o câncer de mama, espero eu de uma forma um pouco diferente, um pouco mais acadêmica, mas ainda assim em uma linguagem que todos puderam com certeza compreender a importância. Agradeço a Silvia pela oportunidade, agradeço a todos e ao espaço e à comunidade aqui de Faxinal de Soturno. Muito obrigado, boa noite a todos.